a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Graça e paz, amada igreja, aqueles que também estão na sua casa nos assistindo. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de trabalhar nessa noite, queridos, o despertamento espiritual. É algo que ardeu em meu coração, tem ardido no meu coração todos esses meses, todo esse mês, o mês passado, o meu coração está ardendo em relação ao despertamento espiritual. E para isso eu te convido a abrir a sua Bíblia em Mateus 25. Nós vamos ler do versículo 1 ao 13. Para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 25, vamos ler do versículo 1 ao 13. Graças a Deus. Todos acharam? Amém? Mateus 25, do versículo 1 ao 13. Amém. Assim diz a palavra. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando seus lampiões, saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes, e 5 eram insensatas. As que eram insensatas, tomando seus lampiões, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com os seus lampiões. Versículo 5. E tardando o noivo, todas elas cochilaram e dormiram. E à meia-noite houve um grito: eis que o noivo vem, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam os seus lampiões. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque os nossos lampiões estão se apagando. Mas as prudentes responderam, dizendo: não, para que não falte a nós e a vós, mas ide antes aos que vendem, e comprai-os para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e as portas foi fechado. Versículo 11. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre para nós. Mas ele respondendo disse: em verdade vos digo, eu não vos conheço. Vigiai. Diga comigo, igreja, vigiai. Pois porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Feche os seus olhos. Deus, nós te louvamos e agradecemos pela palavra, pelo louvor. E, ó Deus, nós já reconhecemos, ó Pai, que o Senhor se encontra aqui, ó Deus. A tua palavra já afirma, porque onde estiver 2 ou 3, ali o Senhor se encontra. Mas é latente, ó Deus, a tua presença, porque sentimos, ó Pai, na nossa alma, no nosso corpo. Sentimos, eu sei que não vivemos, ó Pai, de sentimento. Eu sei que precisamos ser equilibrados e maduros no Evangelho. Mas, ó Pai, este momento tem nos movido, tem nos acordado. Isso tem sido bom e poderoso na nossa vida. Portanto, ó Pai, eu lhe peço que o Senhor possa continuar falando à tua igreja, não somente este domingo. E eu sei, ó Pai, que não é a minha vida, eu sei que é o Senhor que preocupa comigo e preocupa com cada amado que aqui se encontra. Eu sei que o Senhor tem grandes sonhos, eu sei que o Senhor tem grandes propostas, eu sei que o Senhor, ó Pai, disse que tem vida e vida com abundância para cada um. Vida com abundância para nós, vida com abundância, ó Pai, para a nossa família. Ah, Espírito Santo, fique à vontade, ó Pai, no meio desta igreja, fique à vontade, ó Pai, neste lugar.
derramando a tua graça e a tua misericórdia, derramando o teu poder e a tua autoridade, derramando a tua palavra, ó Pai, que é vida, que transforma e que liberta. Que nessa noite, ó Pai, venhamos, ó Pai, a viver aquilo que o Senhor sonhou para as instituições religiosas, sonhou para as igrejas e sonhou também para a igreja metodista em Areias. Que haja, ó Pai, algo novo, como foi escrito, como foi profetizado, como foi ministrado, ó Pai, através dos teus filhos. Assim nós oramos, assim nós agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, antes de você se sentar, algo profético, eu gostaria que a igreja pudesse dizer: é tempo de despertar. Podemos fazer agora isso? Amém? Vamos lá? É tempo de despertar. Novamente, é tempo de despertar. Amém. Pode se sentar. Amados, isso é uma verdade. É tempo de despertar. A palavra, ela vai nos ensinar, queridos, que Jesus, ele caminhou curando, transformando, renovando, libertando na Palestina. Porque Deus é poderoso, porque Jesus é o nosso Senhor, Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então Jesus, ele tem autoridade para perdoar, Jesus, ele tem autoridade para curar, Jesus, ele curou e transformou vidas aqui na Palestina. E assim foi o seu andar aqui. Queridos, em um certo momento, Jesus então decide ir ao templo, o lugar que Herodes construiu de uma forma extraordinária. A história vai nos ensinar que Herodes construiu 4 muros em volta do Monte Moriá, como todos aqui, a maioria já conhece. E em cima desses muros construiu um templo enorme. Então Jesus, ele vai nesse templo adorar a Deus, porque o povo de Israel tinha esse costume. Chega naquele templo ali, Jesus adora, talvez, eu não tenho como confirmar, talvez Jesus ministra a palavra ali naquele templo, talvez ali Jesus também ensina aos seus discípulos alguma palavra, mas Jesus naquele momento ele vai embora. E ao sair daquele templo, eles decidem, queridos, ir ao Monte das Oliveiras para orar. É como se você estivesse aqui, vem aqui, ora, adora o Senhor Jesus Cristo, sai daqui e vai para o monte orar. Mas ao sair do templo, queridos, os discípulos param Jesus Cristo e falam: Jesus, olha que templo maravilhoso, porque Herodes construiu, e ele é um grande construtor, né? A história fala que ele construiu grandes coisas, né? Mas ele construiu um templo extraordinário. Aí os discípulos falam: olha que templo maravilhoso, olha que pedras preciosas, olha que maravilha. E Jesus dá uma resposta que assusta qualquer judeu. Jesus fala assim: não sobrará pedra por pedra aqui neste lugar, isto é, todo este templo será derrubado. Quando os discípulos escutam isso, querido, os discípulos se assustam, porque eles entendiam, antes de Jesus morrer naquela cruz, ou antes de Jesus mesmo revelar aquela mulher em João 4, eles acreditavam, ou todos os judeus acreditavam, que o único lugar de adorar a Deus era naquele templo, no Monte Moriá. Ou seja, naquele templo que ali já não se via mais o monte, né? Mas os judeus só entendiam que eles só tinham fé que aquele lugar era o lugar de adoração. Agora você pensa, e talvez você não consegue entender essa realidade, porque o povo de Israel, eles tinham aquilo latente no seu corpo. A única coisa que significava para eles adoração era naquele lugar, não existia outro. Quando eles foram cativos, para vocês terem ideia, quando a Babilônia os levaram para um outro lugar, a palavra vai revelar a nós que eles oravam e eles se colocavam de frente até para o lugar que existia o templo, mesmo depois da Babilônia ter destruído o templo. Então você talvez consiga entender a dificuldade dos discípulos escutar aquele argumento do próprio Cristo, que aquele templo seria destruído.
É como se Jesus Cristo chegasse e falasse assim, ó, o templo de areias, metodista em areias, que você adora todo domingo aqui, Jesus Cristo, né? Fosse destruído, ou a sua casa fosse destruída. Aquilo talvez gerou no coração dos discípulos algo terrível. Eles vão para o Monte das Oliveiras, vão orar, e eles não conseguem orar, queridos. O coração deles ficam perturbados. Então eles procuram Jesus Cristo, senta ao lado de Jesus Cristo e começa: Jesus Cristo, por favor, Salomão construiu o templo, aquilo foi maravilhoso, adoramos a Deus naquele templo. Vem, a gente peca, eu sei, o povo pecou, destruiu o templo, e agora o Senhor vai reconstruiu com muita dificuldade. Neemias, né, Ageu, como você mesmo conhece, reconstruiu o templo, e agora Jesus, que você está falando que vai ser destruído novamente. Então os discípulos já começam a ficar desesperados com aquela informação de Jesus, e os discípulos começam a questionar a Jesus, e Jesus então começa a revelar para os seus discípulos o que iria acontecer nos últimos dias. Deus começa a revelar o que iria acontecer nos últimos dias para aqueles discípulos. Começa a falar: vai haver terremotos, até em lugares que não tem costume, ou seja, em Pedro e Leopoldo. Vai pegando a visão. Nações vão destruir umas às outras, haverá brigas, pais vão matar filhos, filhos vão brigar contra pais, haverá doenças que não haverá cura. E Jesus Cristo começa a falar o que vai acontecer nos últimos dias, e ele começa a ensinar, queridos, a situação que o mundo iria se encontrar, porque talvez aqueles discípulos e outros acreditavam que o término da vida, a partir do Messias, que era Jesus ali, as coisas seriam totalmente lindas, mas não. Jesus começa a falar: esse templo vai ser destruído, filhos vão brigar contra pais, pais vão brigar, vai haver confusão na família, filhos vão estar drogados, as coisas vão acontecer. E aí Jesus fala: vigiai, vigiai. Esse é o entendimento, essa é a palavra de Jesus Cristo aos seus discípulos no Monte das Oliveiras, orando. E nesse contexto, Jesus Cristo apresenta aos seus discípulos uma parábola, e é a parábola que a igreja leu nessa noite. E algo que a gente tem costume, queridos, de ouvir pregações, algo que nós temos costume de perceber, é que nessa parábola havia 5 prudentes e 5 virgens que são insensatas. Mas nós não percebemos algo. Nós não percebemos o que está escrito lá em Mateus 24:42, que Jesus Cristo fala: vigiai, porque não sabemos que dia. Vigiai, é o que está escrito em Mateus 24:42. Queridos, a palavra fala que havia 10 virgens, e essas 10 virgens representam a igreja. Dentre essas 10, 5 eram prudentes, 5 insensatas. Mas algo que eu gostaria de trazer à sua mente: as prudentes, as 5 prudentes entraram com Cristo nas bodas, as 5 ficaram. Tudo indica que todas as 10 tinham algum relacionamento com esse noivo, tinham um relacionamento com o Espírito Santo, melhor dizendo, o amigo, né, do noivo. Tinha esse relacionamento, que era o azeite. Mas algo terrível acontece: todas as 10 dormem. Como pode
esse é o olhar que eu gostaria de trazer para a igreja nessa noite. Porque todas as 10 virgens, elas dormem. Tá bom que 5 foi prudentes, 5 foi insensatas por não ter, talvez, essa intimidade diária com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, vir na igreja, buscando. Mas quando Jesus chega, que é o noivo, ele encontra as 10 dormindo. E é sobre isso que eu quero tratar nessa noite. Porque o que acontece quando nós dormimos? Qual é o risco de Jesus chegar e não encontrar você acordado? Esse é o trabalho, essa é a ministração ao seu coração nessa noite. O que pode acontecer? A palavra fala que Sansão dormiu e ele perdeu o que? A força. Olha o risco de dormir, queridos. Sansão dormiu, perdeu a força, perdeu o poder, perdeu a unção. Ele tinha autoridade, ele tinha poder. O homem dormiu, perdeu a força. Jonas dormiu e prejudicou os seus companheiros no mar. Jonas dormiu debaixo ali no barco e Deus mandou uma tempestade. Olha o que acontece quando nós dormimos. Elias dormiu e quase perdeu a oportunidade de ver as ações de Deus. Como que Elias viu as ações de Deus? Porque um anjo acordou ele dentro daquela caverna. Esses são os perigos que acontecem quando nós dormimos. Os discípulos dormiram no Getsemane e eles não vigiaram. Foi algo que Cristo estava ensinando aos seus discípulos. Vigiai. Precisamos estar acordados, querido. Estar acordado aqui não significa estar acordado fisicamente, mas espiritualmente. A igreja precisa estar acordada. Enquanto Saul, o rei, dormia, Davi cortou uma peça da roupa de Saul. Olha os perigos quando nós dormimos. A palavra fala que o profeta Eli, enquanto a guerra estava acontecendo, o profeta Eli estava sentado naquelas cadeiras de balançar. O que aconteceu com esse profeta? Ele morreu. Olha os perigos contra a igreja. Olha os perigos que nós corremos quando nós dormimos, quando nós relaxamos. Eli, cochilando naquela cadeira, ele caiu e morreu. Perdeu a arca da aliança. Os seus filhos morreram. Quando ele recebeu a notícia, ele caiu e morreu. A palavra fala que Lázaro, quando no 3º ou 4º dia que estava morto, ele fedia. Quando nós morremos antes da hora, antes de cumprir um propósito em nossa vida, nós cheiramos mal. A igreja, nós precisamos despertar. É momento de despertar. Precisamos tomar cuidado com o nosso sono. Precisamos tomar cuidado com a nossa frieza. A igreja precisa nascer, acordar para os momentos que estão acontecendo na nossa sociedade, porque Deus está à porta. Jesus está voltando. Terremotos, filhos brigando, família. Olha a visão que Deus dá para Ezequiel. Deus dá uma visão extraordinária. Deus mostra ao profeta um vale de ossos secos. E Deus começa a juntar, corpo, começa a levantar esses ossos e começa a colocar nervo, começa a colocar órgãos nesse corpo. E todo aquele povo que representava o povo de Israel e que representa para nós a igreja estava morto. Aí o profeta, Deus fala com o profeta: o que nós vamos fazer, profeta? Olha como é que o povo está dormindo. O povo precisa acordar.
O povo precisa levantar. A igreja precisa acordar. E Deus fala isso para o profeta. E ficou vários corpos, cheio de órgãos, todo arrumado, em pé, parado, como se representasse uma nação parada, estagnada, um grupo imenso. Aí Deus fala ao profeta: profetiza, profeta, profetiza. E quando o profeta profetiza naquela nação, naqueles ossos, naquele grupo, o Espírito Santo entra, e a palavra tem uma mensagem, tem algo significativo no final daquele contexto. Fala: a partir do momento que o profeta profetizou, a partir do momento que o profeta ministrou, aquele povo se tornou um exército. Então, quando nós acordamos, nós nos tornamos um exército que vence todas as nossas dificuldades, que vence as dificuldades da sociedade, porque a sociedade está morrendo. Existem tanto, a palavra fala que se não fosse pela igreja, a igreja verdadeira, as coisas seriam piores. Por isso ele abrevia. Mas pensa se a igreja está aqui nessa terra dormindo, como aquelas 10 noivas. Eu sei que alguns têm óleo, eu sei que alguns têm azeite, mas existem momentos em nossa vida que nós estamos dormindo. É tempo de acordar, é tempo de abrir os nossos olhos para aquilo que está acontecendo diariamente. Eu não vou, queridos, obviamente eu não vou expor a igreja, e eu sei que não é aqui na igreja este problema, em nome de Jesus. Mas tem igreja, queridos, que o pastor começa assim: vamos fazer 40 dias de jejum. E sabe o que acontece em outras igrejas, Alisson? Eles não jejuam. Que eu sei que não é o caso aqui dessa igreja, porque todos estão jejuando. Amém? Mas tem igreja que está dormindo. Tem pessoas, Alisson, que estão dormindo. Tem pessoas, amados, que não estão orando, não estão entrando no propósito, está dormindo, está cochilando, e Jesus está à porta, Jesus Cristo está voltando. Talvez nós não consigamos chegar na nossa casa hoje, talvez Jesus Cristo nos depare, talvez orando aqui, ministrando a palavra, clamando, louvando, Jesus Cristo volta ali. Glória a Deus, nós subimos. É tempo de acordar, é tempo de acordar, é tempo de você entrar nos propósitos de Deus, é tempo de você orar, é tempo de você jejuar, é tempo de você lutar, porque a sociedade está morrendo, e nós corremos risco. Precisamos vigiar, precisamos estar conectados com o Espírito Santo. Mas como despertar? Como ser uma igreja ativa? Como ser uma igreja viva? Desperte, nascendo de novo. Quem já teve a oportunidade de ir a um teatro? Quem já teve a oportunidade de ir a algum espetáculo? Naquele momento ali onde você está sentado, você assiste o que está acontecendo lá na sua frente. Você não participa do que está acontecendo ativamente lá naquele lugar que você está assistindo, teatro ou em alguma peça. Você não participa, você assiste. A palavra vai nos ensinar lá em João capítulo 2 e o capítulo 3, a palavra vai nos falar de um homem chamado Nicodemos. Depois você estuda lá no capítulo 2, versículo 23, a palavra visão ali significa teorel, significa
que Nicodemos, olha, presta atenção, Nicodemos, ele não participa do mover de Deus. Nicodemos estava dormindo como igreja, presta bem atenção, idêntico a um teatro. Em João 2, capítulo 2, versículo 23, você vai encontrar lá a palavra visão. A palavra visão ali significa teorel. Se você continuar caminhando no livro de João, você vai perceber que João 3, a palavra visão, João 3, versículo 3 já muda. Não é teorel, é idem. Ou seja, o que Jesus está ensinando para Nicodemos? No capítulo 3, Nicodemos está só assistindo Jesus. É a igreja, é aquele que eu estou falando que não pode ser assistindo as coisas acontecer. Jesus está curando e Nicodemos está ali. Jesus está transformando e Nicodemos está ali, olhando de longe. Jesus está transformando e Nicodemos está ali. Aí Nicodemos corre até Jesus e fala: Jesus, o que eu preciso fazer? Aí Jesus fala: você precisa nascer de novo. O que significa nascer de novo? Significa, ao invés de você contemplar só o que Jesus está fazendo, você precisa participar. Há uma grande diferença. A igreja não pode ser um momento de teatro. Nós não podemos estar contemplando aquilo que o Espírito Santo está fazendo, por exemplo, aqui em cima, ou pelo menos, ou talvez do lado aí. Nós precisamos participar ativamente. Nicodemos, ele não entendeu isso, ele estava dormindo. Desperte, nascendo de novo. Precisamos nascer de novo. Não podemos só olhar, precisamos viver. Queridos, algo terrível aconteceu nesses dias. A pandemia. Foi algo terrível, foi algo difícil, sim. Tem gente que fala que tentou, uma maioria esmagadora tentou participar dos cultos de domingo, dos cultos de quinta-feira e dos outros cultos pela internet. Mas a maioria esmagadora não conseguiu entrar no ambiente espiritual, ou cultuar a Deus da mesma forma que está havendo lá na transmissão. Isto é, uma maioria esmagadora está, querido, começando a entrar em insônia. Por quê? Porque essa situação terrível tomou a igreja. E as pessoas estão assistindo nas suas casas, porque eu sei que existem umas que não podem estar, é verdade. Pessoas de 60, 70 anos. Também não vou falar que eles deveriam estar aqui a todos os cultos, mas eles estão correndo um risco. Porque existem uma grande maioria aí que não está cultuando Deus por meio da internet, não. Está assistindo como se fosse um teatro. E estão se esfriando. Existem um grande grupo de igreja que está assistindo os cultos e estão se esfriando, estão dormindo. É momento de despertar. Ô pastor, mas como é que nós vamos fazer isso? Nós não podemos estar na igreja. Queridos, existe estratégias para você estar na igreja. Eu tenho 90 anos. Vem aqui no culto da escola dominical, que tem um grupo menor. Vem no culto de quinta-feira, porque tem um grupo menor. Mas tome cuidado com o seu sono. Desperte com a preocupação. Eu estou sendo bem claro. Eu não quero que ninguém saia daqui e fale: ô pastor, pelo amor de Deus, ele quer que todo mundo vá para a igreja. Eu quero que a igreja desperte. E tem pessoas que estão morrendo. Amados, eu conheci um amigo aqui que é da igreja, não vou expor, é da igreja. Mas ele falou: Leandro, é difícil, né? Eu passando na rua, o carro dele tinha furado o pneu, eu ajudei, nós conversando. Ele falou: entrou a pandemia. E aí eu não pude ir por causa da pandemia. Eu falei: vamos voltar, vamos levar a sua família. Ele falou: não, Leandro, um domingo que eu deixei na igreja, um único domingo, como é difícil ir no outro. Eu não tenho força mais para ir na igreja. A minha família fica desanimada. Por quê? Porque quando entrou na pandemia,
A maioria não foi assistir o culto, porque é difícil mesmo, eu entendo isso. Mas aí começou a criar programas no domingo à noite, ou no domingo de manhã. E quando você fica longe da presença de Deus, o diabo, as coisas do mundo, elas vão se esfriando, vão fazendo você se esfriar, e você nem percebe, as coisas já tomaram uma proporção muito grande, e você já não consegue mais estar na igreja, porque o sono é maior, é idêntico a dormir muito. Quando você dorme aí 8 horas, 7 horas, você acorda tranquilo no outro dia, mas começa a dormir até 10 horas, 11 horas da manhã, como é que o seu corpo vai ficar no outro dia? O seu corpo vai pedir cama, o seu corpo vai pedir para ficar mais um pouquinho na cama, e parece, eu não sei explicar isso, talvez os psicólogos que estão aqui na igreja consigam nos clarear melhor essas questões, mas é algo terrível que acontece também na nossa vida dentro da igreja. Eu não sei se é Hebreus ou Romanos que diz que nós não devemos perder o costume de adorar a Ele, de nos congregarmos, de estarmos aqui, porque são chamas, são situações que queimam e ardem e nos ajudam a caminhar. Precisamos despertar, devemos despertar. Em 1 Coríntios 12:12 fala que nós somos corpo. Em Efésios 2:21 fala que nós somos edifícios. Em Efésios 2:19 fala que nós somos uma família. Romanos 10:25 fala sobre o culto. Queridos, precisamos buscar a Deus, precisamos despertar, precisamos criar algo para que essas pessoas que perderam o costume, e não é poucas pessoas dentro dessa igreja aqui não, perdeu, queridos, algo aconteceu nesses dias. Olha o que aconteceu, queridos, com Noé. Olha o que aconteceu com Noé. A palavra fala que eles se casavam, dormiam, e Deus voltou de repente. Deus mandou a chuva de repente. Pode acontecer de repente e podemos perder muitas pessoas. Precisamos acordar e levar, e despertar, e levar esse entendimento para as pessoas que estão ao nosso redor. As pessoas precisam deste combustível. A igreja precisa desse combustível. Devemos despertar nascendo de novo. Devemos despertar fazendo do amém uma continuidade. Entenda, redobre a sua atenção aqui para o que eu estou falando. Desperte fazendo do amém uma continuidade. Por quê? Algo engraçado. Eu desde pequeno, queridos, eu aprendi que depois que eu falava amém, eu tinha que terminar a oração. Meu papaizinho querido, né, que se estiver assistindo, um abraço, vai para a igreja em nome de Jesus Cristo. Papaizinho lá, queridos, eu almoçava e ele falava, agora vamos falar amém depois da oração, amém. Eu parava a comunicação com Jesus, com o Espírito Santo, com Jesus. Eu comecei a minha vida toda a orar e no final falar amém. Olha o nosso problema, olha o nosso risco. Aqui na igreja nós damos a bênção, como o Espírito Santo nos tem direcionado. E no final da bênção o que a igreja diz? Amém. E quando nós falamos amém, parece que é o fim. Não parece que é o fim? Esse é um risco. Desperte fazendo do amém uma continuidade. Por quê? Porque eu estava orando ao Senhor e eu queria continuar orando ao Senhor. Por exemplo, eu vim aqui orar e orei aqui, e eu falei, agora eu vou falar amém. Eu falei, por que eu vou falar amém? Não vou falar amém não. E continuei andando para minha casa e falando com Deus aqui, falando com Deus na mente. Como falar com Deus na mente? Queridos, existe um momento oportuno de orar assim, na igreja, no seu quarto, no monte, de joelhos.
Mas você não pode fazer, no final deste momento, um fim na sua vida. O culto não termina no amém. O amém é uma continuidade. O amém é uma confirmação daquilo que está sendo ministrado. Isto é, saia daqui conectado com o Espírito. Como assim? Sabe quando você anda e ora ao mesmo tempo? Você consegue lavar vasilha orando ao mesmo tempo? Você não precisa abrir a boca, você pode falar assim, ó. Estou falando com Cristo aqui, ó. Eu consigo pregar e falar com Cristo ao mesmo tempo. Treinamento. Você não precisa entoar, ter voz, falar ou ajoelhar. Você não precisa, querido, estar em um lugar específico para adorar a Deus. Podemos despertar e podemos orar a Deus em todos os lugares. Podemos orar a Deus no nosso trabalho, trabalhando. Podemos orar a Deus em nossa casa. Podemos orar a Deus jogando futebol. Podemos orar a Deus ministrando louvor, tocando, cantando. Podemos continuar orando a Deus em diversos momentos. Desperte para isso. Se você não tem esse costume, começa a praticar. Começa a fazer isso. Começa a orar na sua mente. Não entenda o que significa amém em sua vida. Entenda o que significa amém na palavra. Não é o fim, não é o término. Desperte fazendo do amém uma continuidade. A igreja precisa se despertar. Desperte servindo ao nosso Deus. Eu tive a oportunidade de pregar o evangelho aqui na quinta-feira e também para algumas pessoas que estão aqui me ouvindo. E algo, queridos, que chamou a atenção, algo que chamou a minha atenção é que a igreja nesses dias, ela está dormindo e ainda ela não entendeu o que ela é igreja. Não é só pastor que prega, não é só ministro de louvor que louva, que toca. Os serviços que Deus nos chamou, não é só líderes que fazem. Quando nós não trabalhamos para Deus, quando nós não servimos para Deus, nós estamos dormindo. Em Ageu 1, em Ageu 2, a palavra nos fala que existia um povo que não prosperava porque eles não trabalhavam. Eu não vou entrar porque eu já ministrei essa palavra, assiste lá no canal. A igreja precisa despertar, servindo, trabalhando. Deus não nos deu dons. Para que Deus nos deu dons? Deus nos deu dons para a gente fazer na nossa casa. Deus nos deu dom para cantar. Para a gente cantar no banheiro? Se Deus deu dom para você cantar, esse louvor é um louvor para ministrar as pessoas. Se Deus deu um dom para você tocar algum instrumento, esse instrumento você precisa tocar na igreja. Você precisa servir. E talvez seja por isso que as coisas não estão acontecendo. Porque em Ageu 2, Ageu 1 e Ageu 2, Deus começa a ensinar ao profeta, aos homens, à igreja, eles não prosperam porque eles não servem. Não prosperamos porque não servimos. Não nascemos para ficar sentado no banco. Não nascemos para somente ouvir o pastor pregar. Precisamos despertar para o serviço. Precisamos despertar para o trabalho. Ore a Deus se você ainda não identificou um trabalho em sua vida. Ore a Deus se você ainda não identificou o que você pode ser ativo no reino. Existe serviço de alimentação, tantas coisas, limpar a igreja. Tem um serviço lá fora para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, mas a igreja está dormindo. A palavra fala que eles, olha para você ver que a palavra fala em Ageu 1 e Ageu 2. A palavra fala lá em Ageu 1 e 2, que o povo, querido, comprava alimentos. Olha que interessante, é como você comprasse o arroz hoje.
levasse lá para sua casa e amanhã metade desse arroz tivesse estragado. Está escrito lá em Ageu. O povo plantava e, queridos, ia embora e metade daquela plantação era consumida. Isto é, se nós não servirmos, se não trabalharmos primeiro para Deus, se não buscarmos Deus em primeiro lugar em nossa vida, nós não vamos prosperar, nós não vamos acordar, nós vamos continuar vivendo, queridos, nesse sono, nesse cansaço, e talvez, querido, a nossa vida vai ser um culto de domingo somente. Vamos fazer do culto uma abertura e um final, um término, e vai ficar ali o nosso culto, e não é isso que Deus chamou a igreja. A palavra fala em Ageu 2, que Deus não nos chamou para servirmos ou para trabalharmos para nós mesmos. Precisamos trabalhar para Deus. Devemos trabalhar com todo o nosso coração, como está escrito em Colossenses 3, do versículo 23 ao 24. Devemos lembrar que o nosso trabalho não é em vão, como está escrito em 1 Coríntios 15, 58. Devemos persistir em ser bom e fiel em nosso trabalho, como está escrito em Mateus 25, 21. Devemos reconhecer que existe uma recompensa para aqueles que trabalham para Deus, como está escrito em Romanos 2,6. Tudo que eu estou citando, tudo que estou falando está na Bíblia. Ah, pastor, mas eu vou me preocupar, eu devo só me preocupar com as coisas da igreja, com as coisas do reino, e vou deixar as minhas coisas separadas do lado. Não é isso, queridos. O que eu estou querendo dizer é que você precisa despertar, se você não está servindo no reino, e pode ser que Jesus volte e te encontre, trabalhando só para você mesmo, se enriquecendo, comprando carro, comprando casas, mas em nome de Jesus Cristo, nós temos uma igreja desperta aqui na Metodista, amém? Nós temos uma igreja viva e uma igreja ativa, uma igreja que busca o reino, uma igreja que está acordado. Somos pessoas que estamos acordados, precisamos ser uma igreja ativa. E por fim, desperte sendo cheio do Espírito Santo. Desperte sendo cheio, avivado, avivada, ardendo, queimando. Que o seu coração venha queimar por Jesus Cristo, pelo reino. Que o seu coração tenha desejo hoje, que este calor nasça no seu coração hoje, que você chegue na sua casa e não coloque na sua cabeça, não, terminou, não, que você chegue na sua casa e comece a orar, sabe? João Batista cheio, ele batizou Jesus Cristo. Eu estou terminando. João apóstolo do amor cheio, recebeu a visão de Apocalipse, visão dos últimos dias. Elias cheio, foi arrebatado. Filipe cheio, foi transladado. Ezequiel cheio, teve a visão e visões uma atrás da outra do juízo de Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus está voltando, porque Jesus está à porta. Não podemos, queridos, devemos ser prudentes e cheios, sim, mas devemos estar acordados quando Jesus Cristo voltar. Vigiai, essa é a missão nossa, vigiar,
despertar, acordar. Precisamos estar ativos no reino. Precisamos estar produtivos. Precisamos nascer de novo. Não somente assistir, mas participar. Não assistir como um teatro, mas participar. Desperta, tu que dormes, não é isso? Desperta. Existem diversas menções a respeito deste acordar no Novo Testamento. Vamos acordar. Eu gostaria de ministrar uma música. Falou em dom. Eu gostaria que você pudesse ficar de pé nesse instante, enquanto eu ministro essa música. Eu gostaria de começar, queridos, pedindo à igreja que comece a orar. Comece a orar nessa hora, comece a orar nesse instante. Abra sua boca, comece a despertar nessa hora. Abra sua boca, comece a orar. Ah, Jesus. Comece a orar, queridos, comece a orar. Comece a pedir que o Espírito Santo desperte pessoas aqui nesta igreja. Que o Espírito Santo nos desperte para o serviço. Que o Espírito Santo nos encha neste período de campanha. Que o Espírito Santo comece a nos usar de uma forma poderosa. Comece a orar. Aleluias. Comece a despertar para a obra de Deus. Comece a despertar para a obra de Deus. Aleluias. Ore a Deus. Abra sua boca. Feche os seus olhos. Abra sua boca, igreja. Essa é uma revelação, é um hino profético. É um hino que podemos dizer que é o momento que está acontecendo. Como é que continua orando? O mercado está vazio, seu trabalho já parou. Do martelo dos obreiros, o barulho já cessou. O ceifeiro lá no campo terminaram seu labor. Toda a terra está suspensa, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Os vagões de trens vazios passam ruas e quarteirões, aviões sem seus pilotos voam para a destruição. A cidade está deserta, sua agitação parou. Sai a última notícia, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Vejo multidão subindo, ouço coros celestial, todo céu
Aleluias. Jesus Cristo está voltando. Feche os seus olhos. Ore ao Senhor, abra sua boca. Ó Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela tua palavra. Nós, ó Pai, agradecemos, ó Pai, e pedimos que o Senhor nos ajude a despertar do sono, ó Pai, nessa noite. Pai, nós reconhecemos que o Senhor está voltando e que está à porta, ó Pai. E não queremos, ó Pai, como aquelas 10 virgens, dormir no momento que o Senhor, ó Pai, chegar. Queremos, ó Pai, que ao momento que o Senhor chegar, ó Pai, queremos estar desperto, ó Pai. Queremos estar, ó Pai, vivos, avivados, cheios da presença do Senhor. Senhor Jesus, desperta, ó Pai, aqueles que estão dormindo agora. Encha e aviva esta igreja, aqueles que estão nos assistindo e que precisam, ó Pai, de uma retomada, de um renovo. Desperta a tua igreja, ó Pai, para glorificar, para buscar e para ser relevante no reino. Queremos ser relevantes. Ó Deus, eu sei que a tua igreja, eu sei que o Senhor nos levantou para, ó Deus, alimentar aqueles que estão, ó Pai, famintos. Por isso, ó Pai, nos ajude a ser, ó Pai, a ter um coração aberto, trazer alimentos para a igreja, ofertar, dizimar. Eu sei que a igreja nasceu para interceder pela sociedade. E como foi orado, ó Pai, ali, no momento do dízimo, no momento da oferta, ó Pai, nós queremos entregar os nossos governantes, sim, queremos entregar, ó Pai, a nossa vida. Se houver homens e mulheres desempregadas, dê emprego. Se houver, ó Pai, pessoas viciadas em droga, arranca. Ó Deus, pessoas, ó Pai, tomadas por esse Covid, cura. Ó Deus, queremos ser uma igreja avivada, uma igreja que ora, uma igreja que intercede, uma igreja corajosa. Ó Deus, se demônios, ó Pai, vierem, ó Deus, a tentar atormentar, perturbar a paz, queremos ser homens e mulheres corajosos, que irão colocar a mão e expulsar em nome de Jesus Cristo. Nós não aceitamos, ó Pai, que o inimigo faça bagunça na igreja ou na casa dos amados irmãos. Então eu profetizo libertação, eu profetizo vida neste lugar, eu profetizo unção neste lugar. Coloca os teus anjos hoje, em cada casa e desperta a tua igreja, Senhor. Desperta a tua igreja, Senhor. Desperta a tua igreja. Aleluias. Desperta a tua igreja, Senhor. Que a igreja, ó Pai, receba nessa hora este avivamento, esta unção, esta autoridade. Nós entendemos e acreditamos, ó Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Assim eu oro e agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Quem pode aplaudir o Senhor Jesus Cristo? Aleluia. Glória a Deus. O Senhor seja glorificado. Gostaria de convidar o pastor, se manter em pé, porque nós vamos continuar aqui ainda em oração, orando pelos pedidos. Continue vigilante. Deus abençoe a sua vida. Aleluia. Só ler os pedidos aqui para nós estarmos orando, intercedendo, já exercitando aí o nosso papel.